Sim. Bom dia, gente. Hoje é a nossa terceira aula e a gente combinou de conversar sobre o livro Romantismo Tropical, né, o texto dessa Ana Lúcia Araújo. Ela que criou esse termo, romantismo tropical, mas a gente pode conversar um pouco. Acho que sim, é interessante. No primeiro momento, quando eu li esse livro, eu falei, eu não sei por que ela criou esse termo, porque, na verdade, talvez não seja tão útil. Mas é um termo que atrai, assim, colocar esse título, romantismo tropical, como título do livro, já é uma coisa que atrai as pessoas, então acho que já aí faz algum sentido. E, na verdade, hoje de manhã, antes de entrar aqui na aula, eu estava relendo o texto dela e achei que faz algum sentido, sim, esse termo de romantismo tropical. A gente pode depois até abrir para vocês também comentarem sobre isso. O personagem, né, de que a Ana Lúcia trata é esse François-Auguste Billard, que foi um francês que veio ao Brasil em meados do século XIX e que depois vai escrever contando uma história nessa publicação chamada 2 Anos no Brasil. E, na verdade, assim, essa publicação do Billard, ela queria atingir um público mais popular. Assim, eram histórias de aventura. E ele cria ele próprio se torna o personagem, né? Ele é um pintor, um desenhista, que vai estar ali ilustrando essa aventura dele do Brasil, e ao mesmo tempo ele vai contar como se os perigos que ele enfrentou, os bichos que ele teve que enfrentar, que às vezes são bichos mais tipo baratas, insetos, mas que são às vezes os mais incômodos, né? E eu estava comentando com vocês sobre esse outro livro, Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil, Ina von Pinzer, que era esse livro é um pouco de ficção, mas é baseado numa experiência real dessa Ina, porque ela veio ao Brasil para ser professora. Primeiro para os filhos de um fazendeiro, e depois também ela vai ter uma experiência no Rio de Janeiro. Tem uma passagem muito engraçada que ela conta que sai para ir ao dentista e ela é atacada, as pessoas começam a jogar água nela, começam a jogar projéteis, e depois, quando ela chega no dentista, o dentista mostra para ela o calendário, olha só, hoje é o carnaval. Na verdade, você estava recebendo os limões de cheiro, né? Esses limões de cera que ficam com água dentro. Mas bem no início do livro, ela conta para a amiga assim, que ela vai decepcionar a amiga, porque, na verdade, ela não aconteceu nada de ruim para ela assim que ela chegou ao Brasil. Olha só. Minha cara Margarida, fazenda significa plantação. Sinto muito não escrever hacienda, pois você provavelmente ainda está convencida de que é assim que se diz, e terei de decepcioná-la desde as primeiras linhas da minha carta. Console-se comigo, aconteceu-me o mesmo, mas continuo achando adorável termos confundido meu sentimento espanhol com português. Porque ela, antes de vir ao Brasil, tinha estudado um pouco de português e chamava fazenda de hacienda. Assim, vai se perdendo uma ilusão após a outra. Não é nada extraordinário esta fazenda, não é nada extraordinário que esta fazenda se chame São Francisco. E aí, depois eu falo assim, a segunda desilusão vai ser para você minha viagem do Rio de Janeiro até cá. Não lhes poderei contar nenhum assalto dos indígenas, nem mesmo uma luta contra os tigres, quando no mínimo vocês esperavam uma descrição de cobras gigantes. Então, assim, ela vai dizer assim, não tem isso, não vi nenhuma cobra gigante, não fui atacada por tigres, que tem muito a ver com esse imaginário. Ela está escrevendo já na década de 1880. O François Billard é da década de 1860. E essas histórias que ele contou, os 2 anos do Brasil, vão ser bastante populares e as pessoas vão ter essa imaginação. E aí eu gostaria de ler para vocês um outro trechinho, que agora é desse livro aqui, Viajantes Estrangeiros no Rio de Janeiro, Joanino, Antologia de Textos, 1809 a 1818. Nesse caso desses viajantes, eles não fizeram nenhum desenho, nenhuma pintura, eles só fizeram relatos por escrito. E tem uma carta, que eu acho uma história que é contada, que eu acho bem interessante, que aconteceu em 1809. Então, só para lembrar aquela nossa linha, né, do tempo, 1808, chegada da família real no Rio de Janeiro. E, na verdade, no Brasil, quando eles chegam, primeiro passam pela Bahia, e o primeiro decreto que o príncipe regente Dom João vai fazer é a abertura dos portos.
Aí, então, logo em 1808, a primeira decisão que se toma ali, vão ser abertos os portos e os estrangeiros podem vir ao Brasil. E aí vai começar vários cientistas vão pedir para vir ao Brasil, fazer as expedições, negociantes estrangeiros. Então começa a haver essa abertura dos portos, na verdade, vai significar uma oportunidade para esses estrangeiros que tinham uma curiosidade muito grande sobre o Novo Mundo. E aí tem esse relato aqui que aconteceu em 1809, foi o seguinte, tinha uma expedição, na verdade uma viagem de ingleses que passaram pelo Rio de Janeiro e que estavam trazendo persas com eles, porque os persas eram, na verdade, eles cabeçaram essa missão pioneira, Abu Hassan, um iraniano culto e simpático à cultura ocidental. Hassan passou alguns poucos meses na Inglaterra, retornou para a Pérsia em 1810, levando consigo um tratado, enfim. Esse persa estava lá tendo os tratados com os ingleses iam passar pelo Rio de Janeiro, e eles estavam, então, nesse navio. E aí o que me interessa é o seguinte, o relato do inglês, que era esse James Justinian Morrian. Alcançamos Cabo Frio no dia 11 de setembro de 1810. Ao nos aproximarmos da Terra, chamamos os persas para verem o Novo Mundo. Em seu país, tinham ouvido coisas maravilhosas sobre essa parte do globo e estavam dispostos a acreditar em tudo o que lhes fosse dito sobre o lugar, sobretudo em coisas maravilhosas. Em razão de tamanha expectativa, mostraram-se um pouco decepcionados, quando viram somente terra e árvores e protestaram que o Novo Mundo, estranhamente, parecia ser exatamente igual ao velho. Quer dizer, eles imaginavam que ia ter baleias voando, eu não sei o que eles imaginavam, dragões, alguma coisa assim. Porque nos mapas que mostravam o Brasil, na época, tinha esses papagaios gigantes. Enfim, imagina os persas lá pensando, o Novo Mundo deve ser uma coisa totalmente, sei lá, uma ficção científica, né, pra gente. E aí, quando chegou aqui, eles viram, é árvore, é passarinho, é tudo igual. Que decepção. Mas talvez para os europeus não fosse tão decepcionante assim, porque de fato existem coisas muito diferentes, né, aqui no clima tropical ou na Amazônia no clima equatorial do que a vegetação e dos animais na Europa. Eu sempre me recordo, tem uma passagem aqui do livro da Ana Lúcia que ela conta que o Biar ficou fascinado quando ele entrou na floresta pela primeira vez. E ele começa a descrever as lianas, os cipós, e que aquela vegetação que você não consegue mais distinguir uma árvore da outra, porque é tão exuberante que tudo vira uma massa, né, de folhagens. E que as pessoas, os brasileiros que estavam do lado dele, não estavam entendendo isso, porque ele estava tão empolgado. Isso, quando eu li essa parte, eu me lembrei de uma vez que eu tenho alguns amigos franceses. E aí eram duas amigas francesas minhas que estavam aqui no Rio, e a gente foi para uma fazenda, e a gente estava andando na fazenda, e de repente as duas exclamaram, vamos parar aqui, começaram a tirar foto. Eu fui olhar o que era. Gente, eram várias bananeiras. Eu achei aquilo muito engraçado. Eu falei, são só bananeiras. Porém, para elas, era alguma coisa fantástica de ver uma bananeira. Elas só tinham visto as bananas, né? Porque elas têm banana para vender lá. Só que não tem a bananeira. Então, para elas, aquilo era uma coisa incrível, fantástica. E aí eu pensei assim, bom, é um pouco a primeira vez que eu vi neve. Eu também fiquei meio pasma, assim, vendo a neve cair. E também, talvez, a primeira vez que alguém que mora longe do mar, a primeira vez que você vê o mar. Então, sempre tem esses relatos, né? Essa emoção. Então, tudo bem que os persas ali não deram a mínima, mas eu entendo que para outros povos, quando chegavam aqui, ficavam realmente estupefatos assim, com a diferença, com a exuberância. Sempre se usa essa palavra, né, exuberância, mas eu acho que é uma palavra que cabe bem à natureza tropical, é exuberante. Se você vê, às vezes, mesmo que você não tenha ido à Europa, mas às vezes vendo filmes ou séries, quando mostra florestas, por exemplo, florestas na Alemanha, é bem separadinho cada árvore, entendeu? Tem um monte de árvore lá, mas cada tronco você consegue ver entre eles. Se você vai olhar uma floresta
da gente, você tem que andar com um facão, né? A primeira vez. Se já tem uma trilha, você anda, mas se não, você tem que abrir o caminho ali entre as árvores. Então, assim, realmente é um outro mundo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui umas imagens que eu separei, que eu organizei, sobre esse texto da Ana Lúcia. Aí, a partir dessas imagens, eu vou comentando mais. Janela. Bom, aqui são os dados do texto, tá? Ana Lúcia Araújo, eu tinha comentado com vocês que ela é uma brasileira, mas que ela está fixada nos Estados Unidos, ela está ligada à Universidade Americana, depois eu até posso ver ali no livro exatamente qual é. E o nome do capítulo é Romantismo Tropical, e o nome do livro, Romantismo Tropical, um pintor francês no Brasil. Esse pintor francês era o François Auguste Viard. Bom, ela estabelece aqui algumas datas, né? 1808, a corte portuguesa se estabelece no Rio de Janeiro, o país se abre aos viajantes e artistas europeus. Quando esses viajantes voltam à Europa, eles vão publicar livros sobre o Brasil, com esses relatos escritos e os relatos com imagens. E ela vai comentar sobre alguns deles. Ela vai falar desse Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied, são nomes sempre difíceis de falar, que era um príncipe alemão, naturalista, etnólogo, explorador, e ele esteve no Brasil entre 1815 e 1817. E aí, de volta à Alemanha, ele vai publicar esse livro em 1820, Viagem ao Brasil. Eu trouxe aqui algumas imagens desse livro. Então, aqui é só, né, a gente vendo a imagem aqui da Baía do Rio de Janeiro, a gente coloca a Baía do Rio de Janeiro, seria a Baía de Guanabara, e o texto, então a gente vê mais ou menos como estava organizado. E aqui algumas imagens em separado. Então, a caça da onça, o Rio Doce de 1815. Aqui tem uma coisa interessante, que eu não sei se é a Ana Lúcia que comenta isso ou se é a Valéria Piccoli, né, que é a Valéria que escreveu nesse outro livro aqui. Talvez tenha sido a Valéria que comentou o seguinte sobre essa expedição. Ela disse que as gravuras que estão no livro, elas não foram feitas pelo Neuwirth, que o Neuwirth não era um artista. Porém, o Neuwirth fez alguns apontamentos. Ele fazia aquarelas rápidas, como, por exemplo, essa aqui. Então, essa é uma aquarela feita pelo Wied-Neuwied, em 1815, no Rio Doce. Então, seria algo mais próximo. Repara que ele observou bem as folhas, os tipos, né, da vegetação, as pessoas aqui nessa canoa. Olha aqui o cara com o facão que eu tinha falado, tinha comentado agora há pouco, né, que era necessário ter um facão para ir abrindo aqui também, até para atravessar esse rio. Aqui tem uma carinha de jacaré. Só que a Valéria Piccoli vai comentar o seguinte: na hora de fazer as gravuras, quem fez essas gravuras foram os artistas alemães, que não tinham estado aqui. Eles vão fazer a partir dos relatos e de alguns desenhos do Neuwirth. Então, às vezes, a gente repara que o tipo de montanha não é tão... Por exemplo, aqui, nesse caso, esse tipo de construção fica parecendo até mais uma construção europeia, né, vista da missão de São Fidélis, no caso aqui. Ou, por exemplo, essa aqui. Deixa eu diminuir um pouco para aparecer tudo. 150. Ó, essa paisagem aqui, que já é uma gravura, que vai ser publicada nesse livro, lá na Alemanha, a partir dessa viagem desse Wied-Neuwied, vista do rochedo Tucutuquara sobre o Rio Espírito Santo. Às vezes, assim, a maneira de representar, como o gravador não esteve no Brasil, ela fica um pouco dentro dos padrões do que seria uma imagem europeia. Aqui, eu acredito que já seja um desenho do próprio Wied-Neuwied, não tenho certeza. Mas a gente vê aqui o grupo de camacães na floresta.
E a gente repara o seguinte, que ele não fala grupo de índios ou grupo de indígenas, né? Porque algumas dessas expedições vão mostrar realmente cada grupo, vão nomear os grupos dos nativos, que eram vários e diferentes. Aqui a gente percebe também que tem um recurso, né, de colocar essa nuvem aqui atrás para tentar destacar as figuras, para não confundir com as árvores e com a vegetação. Aqui mais um desse vídeo 9, que é bem ali de 1815, 1817, família de botocudos. Os botocudos, que vão aparecer várias vezes nesses relatos, aparece no Debré, aparece no Biar. Normalmente, os botocudos, os portugueses viram eles como inimigos. E eles vão aparecer nesses relatos dos viajantes como os índios, os mais selvagens. E aí eu achei que nesse caso aqui, não parece. Ele parece muito digno ali nessa representação desse livro do Neuwirth. O que talvez causasse um estranhamento bem grande era por conta dessa... esqueci agora a palavra, mas tem um círculo que eles colocavam, né, nos lábios. E isso devia causar um estranhamento muito grande, né, para os europeus. Nesse livro também tem assim, uma coisa mais etnográfica, mais etnológica, de pesquisando os artefatos dos índios, vários tipos, ó, aqui, as fisionomias dos botocudos, essa cabeça. E também tem esse da tartaruga. Aqui é para mostrar o tamanho dessa tartaruga, né? Eles estão pegando os ovos. Coitada da tartaruga, estão capturando ali todos os ovos dela. A Ana Lúcia, então, vai fazer esse apanhado. Ela vai falar também dessa expedição, que é a expedição austríaca, que veio, quando a Leopoldina veio ao Brasil, né, para o seu casamento, ela vai trazer também essa expedição austríaca, com esse intuito de conhecer o Brasil, de conhecer a flora, de conhecer a fauna. E os dois personagens muito importantes dessa expedição são esse Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist Ritter von Spix. Márcios e Spix. A gente muitas vezes fala Spix e Márcios para falar desses dois. E eles não serão artistas, eles são cientistas, né? Mas o Márcios vai ter um papel super importante depois também para próprio de como contar a história do Brasil. A Ana Lúcia vai comentar sobre isso. Deixa eu pegar aqui no trecho do livro dela. Naturalistas bávaros, Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius. Mais tarde, os dois naturalistas também publicaram um relato de viagem em 3 volumes. A fala dessas pranchas. E o Márcios, olha só, foi um dos primeiros estudiosos a propor a ideia de que o Brasil era formado por 3 raças em uma breve dissertação publicada na Revista Trimestral de História e Geografia, ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1845, como resposta a um concurso sobre como se deve escrever a história do Brasil. Então, foi lançado esse concurso, e segundo Márcio, ele vai escrever nesse texto que essas 3 raças eram a de cor de cobre, ou americana, a branca, ou caucasiana, e a preta, ou etiópica. Do encontro e da mescla das relações mútuas e mudanças dessas 3 raças, formou-se a atual população, cuja história, por isso mesmo, tem um cunho muito particular. Ele acreditava que, por meio dessa mistura, nativos e negros acabariam por ser assimilados pelo português branco, apesar de também reconhecer que os 2 primeiros grupos exerceram uma influência sobre a raça branca dominante. Enfim, é a primeira vez, esse Márcio, então, que veio com essa expedição austríaca,
ele vai ter esse papel também de criar esse, que vai se tornar também o mito da democracia racial, né, que a gente hoje em dia discute tanto, já há algum tempo se é discutido, mas ele tem esse... Foi muito importante isso que ele escreveu para se pensar sobre a própria formação do povo brasileiro e abrir isso para um debate, né? Mas, de qualquer forma, ele observou que isso seria importante, que, de repente, se ele não tivesse comentado isso, os brasileiros aqui talvez nem quisessem falar disso. Falassem, não vamos falar disso, não, dessa mistura das raças, porque, na verdade, o bom é ser europeu, é a gente valorizar esse lado português. E o Von Marx vai falar, olha, o que é diferente do Brasil é essa mistura. Agora vamos ver aqui algumas das imagens. Ó, essa é uma das imagens do livro deles, Viagem pelo Brasil. E a gente vê animais da América tropical. O que a gente pode perceber aqui nessa imagem? Existem vários animais colocados aqui, como se fosse mesmo uma enciclopédiazinha de todos esses bichos, porque não é uma cena que a gente imagina que todos esses bichos estavam ali naquele momento agora. Não é? É uma montagem. A gente percebe isso exatamente como para uma coisa didática de mostrar os tipos desses animais. E alguns até a gente acha que não está muito... Não sei, que bicho é esse aqui? Parece uma lhama. Não sei por que ela está aqui no meio desses viagens no Brasil. Um outro artista que vai ser muito importante é o Rugendas. Eu falava Rugendas, depois o pessoal, não é Rugendas. Eu fui olhar naquele site que eu falei para vocês, PT Forvo, e os alemães falam Rugendas. Rugendas. Então eu vou falar Rugendas, que aí já fica aí no meio do caminho. E a Ana Lúcia comenta que o Rugendas vai publicar o livro dele, de viagem ao Brasil, antes do Debré. Vai ser o primeiro livro com essas imagens todas do Brasil. Na verdade, ela comenta um pouco também do André de TV e que a Valéria Pippin também vai comentar, Jean de Lery, que aí ainda é no século XVI, lá, que eles vão comentar, mas aí os desenhos são muito fantasiosos, desses primeiros. Aqui não, é o primeiro artista que vai então publicar um livro sobre o Brasil, se a gente não contar os holandeses, que aí não era do Brasil holandês, né? Lá do Frans Post, Albert Eckhout, que vão fazer pinturas a óleo, super importantes, porque são registros ali, os primeiros registros de paisagem brasileiras vão ser feitos com esses holandeses. Aqui são livros que vão contar essas viagens, né, chamados livros de viagem pitoresca e histórica. No caso do Rugendas, aqui, por exemplo, a gente está vendo essa cena de jogar capoeira, de 1835. Então, a gente percebe que são já observações de cenas urbanas aqui no Brasil. E aqui ela fala de um outro personagem, que é esse Hercule Florence. Já sei por que ela colocou aqui o Rugendas, porque o Rugendas ele estava numa expedição que vai ser a expedição Langsdorff, e esse Langsdorff, ele vai ter 3 pessoas que vão trabalhar para ele como artistas. Primeiro, o Rugendas. Só que o Rugendas vai se desentender com ele rapidamente. Aí ele vai contratar o Hercule Florence, que era um francês. E também quem trabalhou com ele foi o Aimé Adrien Tonnerre, que eu não coloquei aqui. Mas aquele Aimé Adrien Tonnerre, lembra que eu mostrei para vocês em uma outra aula, que era filho do Nicolas Antoine Tonnerre, que vai morrer tragicamente atravessando o rio, a nado? Ele estava nessa expedição também, Langsdorff, que depois vai vir o Hercule Florence. E o Hercule Florence, então, eu coloquei aqui uma imagem, que é esse salto de Tu, a expedição Langsdorff, de 1849. O Hercule Florence vai ser praticamente assim, o sobrevivente dessa expedição, que essa expedição Langsdorff vai ser uma grande aventura, que vai ter 1000 problemas, a Ana Lúcia comenta isso tudo, está lá relatado no texto, que o próprio Langsdorff vai ter problemas até depois de saúde mental, várias pessoas da expedição vão pegar malária, enfim, é toda uma trajetória muito turbulenta, porém, eles deixaram um legado de vários registros científicos e também desses desenhos
registrando paisagens e os tipos indígenas do Brasil. E aqui, essa imagem está inacabada? Sim, sim, está inacabada. A gente vê aqui que essas figuras não estão preenchidas. Eu não sei se pode ter sido isso, não deu tempo dele acabar ali. Você vê que isso aqui é de um caderno, né? De uma folhinha tem uma coisa escrita aqui à mão. Então, às vezes, são esses registros que eles têm que fazer e, de repente, realmente não deu tempo. Eles tinham já está na hora de sair, ou a comida está pronta, não sei. Enfim, qualquer coisa aconteceu ali, ele teve que parar. Mas, de qualquer maneira, ele consegue. É um apontamento que ele pode usar para mais tarde fazer outras imagens. Aí tem o Debré. O Debré, ele vai fazer essas aquarelas, né, que a gente já comentou algumas aqui. Nessa aqui, olha só que interessante. Volta à cidade de um proprietário de chácara. Então, esse proprietário da chácara está ali bem sentado na rede, os dois negros carregando ele, o outro aqui carregando o guarda-chuva dele, os outros carregando aqui as frutas, o cachorro. Você veja, vocês não acham que o Debré ele está fazendo uma crítica aqui a esse proprietário? Eu vejo assim, né? Ele mostrando bem o tipo de exploração, né? Esse senhor aqui, bem sentadinho ali, por que ele não pode andar? Tem vários relatos que diziam assim desse desleixo, que tudo era feito pelos negros e que o branco ficava ali na rede. Tem sempre essa imagem. Eu acho que essa aqui é bem como uma denúncia desse tipo de relações. Aqui voltou. Deixa eu só adiantar aqui um pouco. Tá, é o seguinte. Uma coisa que ela chama atenção, a Ana Lúcia, desse texto dela, é sobre a imagem dos índios, a imagem que os europeus fizeram dos índios brasileiros. E ela diz que há uma ambiguidade nessa imagem. Por um lado, esses personagens podem ser tidos como esses personagens dos índios são tidos como um bom selvagem, que era um mito, né, na Europa, sobre isso, que o homem nasceu bom, que no início todos somos bons, e que depois a civilização é que vai corromper o ser humano. Então, esses índios vão ser tidos quase como se fossem os personagens que estavam ali no paraíso, de Adão e Eva. E o outro lado da moeda é que seriam canibais, que seriam selvagens, totalmente entregues aos seus instintos. Então, essas duas imagens vão estar presentes nesses relatos dos europeus. E aqui é interessante essa imagem desse Jean de Lery. Repara que são Professora, você pode repetir o que você falou das duas imagens, por as favor? duas imagens, tá bom. A Ana Lúcia, no texto dela, ela salienta que há uma ambiguidade na forma como os europeus falam dos índios do Brasil. De um lado, eles vão enaltecer a pureza. Por exemplo, eles estão nus. Nessa imagem aqui é até boa para mostrar isso. Quase lembrando Adão e Eva. Né? Porque Adão e Eva no paraíso, o relato bíblico. Antes do pecado original, eles andavam nus. No momento em que tem, né, essa ruptura, Adão e Eva têm que se vestir, porque passam a ter vergonha do próprio corpo. Quando os europeus chegam aqui e veem os índios nus, eles têm essa impressão. Essas pessoas estão no paraíso. A gente chegou aqui no Éden, naquele paraíso terrestre. É como se eles estivessem antes do pecado original. São pessoas puras. Então, é o mito do bom selvagem. Certo. Essa ideia do bom selvagem é do colonizador e quem pontuou isso e quem deu a visão. Eu nem acredito que seja romantizada no texto, tão romantizada assim. Estereotipada sim, mas romantizada eu não sei se nesse sentido que a Tainá comentou ali no comentário, não acredito que na ideia da visão romantizada e estereotipada do processo escravagista. Eu acho que não sei se não cheguei a ler por inteiro e para saber se é uma visão romantizada ou não. Mas a colocação foi dela, né? Que era como
ou ela está retratando a colocação que eles falavam de chegar no paraíso e tal. E a visão natural também do índio, como estar no paraíso. Porque, na verdade, o paraíso era para quem estava chegando, para quem ficou, virou um inferno, né? Para quem já estava aqui. Ou o paraíso era antes deles chegarem, né? Eles vieram atrapalhar tudo. Eles nem pensavam, na verdade, eu acho que foi depois que eles chegaram, porque eles nem pensavam nessa ideia de paraíso, né? Isso é uma coisa que. Ah, sim. É, Tinham outras mitologias, né? é, Sempre alguma cosmogonia, alguma explicação da criação do mundo. mas a colocação Sobre. está retratando a colocação deles e ela está reforçando, né? Ou não. A Ana Lúcia, não, ela só está. Peraí, deu alguma microfonia. Deixa eu só primeiro fazer um esclarecimento. O comentário da Tainá tem a ver com a gravura que eu mostrei ali do Debré, né? Com a obra do Debré. Então, é um outro momento. Aí eu passei a falar dos índios, mas daqui a pouco a gente pode voltar a falar da questão do Debré. Só para fechar aqui agora a questão dos índios e dessa história da visão ambígua, é o seguinte: a nudez. Ela diz assim, quando eles falam da nudez, eles podem ter dois casos. Um, dizendo, eles são os bons selvagens, eles são puros. E o outro, eles são primitivos, eles são ali atrasados, digamos assim. Deixa eu até pegar aqui no texto dela. Agora eu vou achar a partezinha. Mas ela diz isso. E também, e principalmente, na questão da antropofagia. Porque essa história dos índios antropófagos vai ser assim uma... Vai até fazer best-sellers, digamos assim, que tem o livro do Hans Staden. Eu não sei se está aqui logo depois. André de TV. Ó, Hans Staden. Vou falar desse aqui logo e depois eu volto lá para cima. O Hans Staden vai ser esse personagem que vai sobreviver, quase que ele foi comido pelos índios, pelos tupinambás. E ele depois volta para a Europa e a história dele vai ser contada e essa história vai fazer um sucesso incrível. Olha, o nome do livro era esse, História Verdadeira, Descrição de uma Terra de Selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Essen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Homberg, em Essen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com essa impressão. O título do livro assim, é tipo um resumo do livro, 1557. Eu já li em algum lugar que, na verdade, assim, não é ele que escreve. Ele, quando chega na Europa, tem alguém que contacta ele e fala assim, eu quero escrever a sua história. E aí ele vai contando e esse narrador vai contando. Mas olha só essa imagem, gente. Com a fogueira, a perna, o braço, tudo aqui, fazendo churrasquinho. Até a criancinha aqui comendo uma mão, a outra, essa mulher comendo um braço. Isso aqui foi algo assim que causou uma comoção entre os europeus. Essa visão dos índios comendo pessoas, né? E essa é a outra face da imagem do índio, desses índios bárbaros que comem carne humana. Então tem essas duas vertentes, uma não elimina a outra. Essas duas imagens vão ficar circulando. Vou voltar aqui para o Debré. O Debré, quando ele publica a Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que já vai ser na década de 1830, né? É 1834, 35, 37, se não me engano, os 3 volumes. No segundo volume é que vai aparecer essas cenas. O primeiro volume vai ser a figura dos índios. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso, dos índios do Debré. No segundo volume, ele vai mostrar essas relações na cidade. No caso aqui, uma chácara, quer dizer, uma chácara ela não é uma fazenda, ela é um sítio próximo da região urbana. E ele vai mostrar várias figuras dos escravizados, ou negros livres também pela cidade. Os brasileiros da época, quando eles veem essas imagens feitas pelo Debré, eles ficam super chateados,
Eles dizem que é um absurdo o Debré estar mostrando essas imagens na Europa. E, na verdade, eles se sentem realmente como se tivesse Debré fazendo uma denúncia. Porque essa aqui é uma imagem mais simples, mas tem uma imagem que é da punição, o negro sendo chicoteado. E os brasileiros da época, eles vão ficar achando um absurdo o Debré fazer isso, porque está mandando uma imagem negativa do Brasil para os europeus. Tá? Então, porque ali, eu estou falando isso porque no chat alguém colocou que o Debré não devia estar fazendo algum tipo de crítica, que era muito pouco provável que o Debré estivesse fazendo algum tipo de crítica. Mas ele estava, assim, pelo menos assim, os brasileiros da época, eles viram isso. Eu acredito que sim, a gente pode até conversar mais um pouco sobre isso. Não que ele não fosse racista, assim, ele tinha essa visão europeia de que realmente que o negro era inferior, era a cabeça do europeu. Ele pensava isso. Porém, sobre o Debré eu concordo com a Tainá, que a visão que predomina sobre ele, é o comentário da Mariana, a visão que predomina sobre ele, inclusive nas disposições atuais, precisa ser lida como crítica e ressalvas por conta da época que vivemos, quase 2021. Realmente não dá para usar romantizando e estereotipado. Tá. Se não fosse o Debré ter pintado essas imagens, ou o Guedes, né, que a gente mostrou lá acima, a gente quase não teria. Tipo assim, os portugueses, eles não fizeram esses registros. Então, tem um valor. Esses artistas estrangeiros que passaram por aqui, eles têm um valor de ter registrado isso. Por mais que eles, de repente, passam as visões estereotipadas, que a gente pode agora refletir sobre elas e fazer uma crítica também dessas imagens, é importantíssimo que essas imagens existam. Para a gente ter algo, senão a gente não teria nada. Não teria. Exatamente. E os negros nem quase não poderiam produzir. Na verdade, assim, os negros talvez estavam produzindo justamente as imagens para as igrejas, né, os santos, todo aquele período colonial ali. Quem está produzindo aquelas imagens? São os negros. Enfim, vamos voltando aqui. Ó, esse é o outro que ela comenta também, que aí é do século XVI, André TV. Como esses selvagens fazem a guerra uns contra os outros. Olha só, de novo. E aqui, ó, novamente, estão vendo essa figura aqui? De um já comendo o braço do outro. Então, aqui também, agora que eu estou reparando, comendo a perna, mordendo. Então, é essa imagem que ela estava falando. Tem uma hora que a imagem é de criticar e falar que eles são primitivos, que eles são antropófagos e que os brancos civilizados vão trazer algum tipo de civilização, que não foi, né? Selvageria pura, né? É exatamente esse ponto que ela, nesse ponto ela está reafirmando a fala dos brancos civilizados. Ou ela só está narrando o que aconteceu? Porque Ela não toma partido nem de um nem de outro. Ela faz uma crítica. A Ana Lúcia, quando ela escreve, ela procura falar que isso é uma visão colonizada dos colonizadores. Né? Porque ela já está ali lendo essas coisas da teoria decolonial. Mas ela está estudando assim, os registros que são feitos pelos europeus. Ela está estudando isso. Ela vai comentar sobre o Debré, aí agora é sobre os índios do Debré. Olha só essa gravura aqui, Botocudos, Puris, Pataxós e Macuanis, da viagem pitoresca histórica. A gente olhar de perto esses índios, eles não têm cara de índio. Eles não têm cara de índio. E ela comenta assim, que ele misturou todos, né? Botocudos, Puris, Pataxós, todo mundo ali nessa mesma gravura. Mas ela, para defender assim um pouco o próprio Debré, ela vai dizer assim que ele mesmo diz, ele não fica fingindo que ele esteve no meio dos índios. Ele mesmo diz que teve pouquíssimo contato com os índios, que ele teve contato com índios que estiveram no Rio de Janeiro, que ele viu gravuras e aquarelas de pessoas, de artistas que estiveram nas terras onde havia os índios mesmo vivendo nas suas aldeias.
E que ele usou também as peças do museu, que era um museu que foi criado pelo Dom João VI, que é a origem do Museu Nacional, é o nosso Museu Nacional da UFRJ. Então, nesse museu, lá organizado pelo Dom João, havia os artefatos indígenas, e aí ali o Debré vai estudar. Então, ele não teve essa familiaridade com os índios. No livro da Ana Lúcia, ela diz que era uma visão idealizada. Ela fala assim que o Biar, no caso, não sei se ela já fala isso, não, acho que ela fala do próprio Debré, que ela acha que o Debré, quando o Debré faz tanto os índios quanto os negros, ele não está fazendo uma imagem realista. E ela fala uma coisa assim, de idealizada. Eu acho que é uma imagem estereotipada. Quando ela usa a palavra idealizada, eu preferia que ela tivesse usado a palavra estereotipada. E me parece que existe uma diferença muito grande na representação feita pelo Debré dos índios e quando ele faz os negros nas ruas. Porque eu acho que a representação dos negros nas ruas, ele viu realmente, entendeu? Ele estava ali na rua. É a visão dele, mas é algo que ele viu. Esses índios aqui, ele é totalmente criado. É uma imagem que ele não presenciou e que nem existiu. Né? E aqui eu acho muito mais estereotipado. E até a gente vê, olha só, essa figura aqui dessa mulher com a criança pendurada, se eu não me engano, vem de um quadro do Eckhout. Ele vai buscar essas referências já de outros artistas. E aí a gente chega aqui no François Auguste Biard, 2 anos no Brasil, 2 années au Brasil. Gravuras de Edouard Rioux, a partir de desenhos de Biard. Então, tem outros gravadores também, mas a maior parte dessas gravuras foram feitas por esse Edouard Rioux, que a Ana Lúcia até comenta que ele foi um gravador muito solicitado, que tinha feito gravuras de livros importantes, se eu não me engano, de Victor Hugo. Enfim, ela cita lá no livro. E aqui a gente está vendo que ele é de 62. E aqui eu trouxe algumas das imagens do livro, do Biard, e a gente pode comentar os trechos que a Ana Lúcia fala no livro com essas imagens aqui. Então, essa aqui é o interior da canoa. E esse é o próprio artista, ele se representa aqui deitado, com várias caixas, tá vendo? Com armas e garrafas, cordas, e aqui são os outros que estão remando e levando ele, né? Porque ele vai com uma pequena, com o guia dele, que era ele até desconfia muito desse guia, ele fala que esse guia era um pouco ladrão, enfim, ele tem uma visão também sobre os brasileiros bem negativa, esse François Auguste Biard. Mas ele tem essa... Foi importante porque esse livro que ele escreveu, ele que não tinha pretensões científicas, porque no caso do Debré e do Rugendas, eles têm uma pretensão científica de história, contar a história do Brasil, principalmente o Debré, mais até do que o Rugendas. Já o Auguste Biard, ele não tem nenhuma pretensão. Ele, de vez em quando, fala assim, né, a Ana Lúcia comenta isso. Olha, eu posso ter causado alguns equívocos aqui, porque às vezes eu estava num local e eu perguntava para as pessoas, qual é o nome desse local? E cada uma das pessoas me dizia um nome diferente, que o rio se chamava X ou Y, e ele não vai verificar. Ele, tipo assim, ele se exime de qualquer responsabilidade. Ele fala, ele é um viajante, está querendo contar as aventuras dele, e não tem nenhuma pretensão maior de ciência. E um fato que é bem sublinhado pela Ana Lúcia é um caráter irônico que ele vai ter. Ele vai, às vezes, ridicularizar os personagens e também que ele vai ter uma auto-ironia. Ele vai também às vezes, rir de si mesmo. Olha aqui, eu acho bem interessante essa, que é presságio de uma invasão de formigas. Aí a gente vê aqui uns lagartos bem grandes, e essas formigas que parecem aranhas, parecem enormes, muito maiores do que as formigas que a gente vê, que está acostumado. Mas ele se representa aqui, então, ele fazendo lá a sua pintura,
seu desenho em meio da floresta e as formigas invadindo. Os grandes inimigos dele, os antagonistas, na maior parte das vezes vão ser esses bichos, tipo formigas. Tem outras partes que ele fala das baratas. Ó, aqui, Le Caimán, os jacarés. Então, todas essas partezinhas aqui são esses jacarés. Vai ser isso, assim, ele vai mostrar essa aventura que ele viveu no Brasil. 2 anos no Brasil, e esse caráter dele de enfrentar os perigos, de enfrentar as doenças, de enfrentar os animais, que é um pouco que a alemã, né, do livro dos meus romanos, ela vai dizer, olha, eu não encontrei nenhuma onça, porque essa imagem que estava sendo passada aí do Brasil, por exemplo, pelo Piar. Aqui, essa gravura, As Negras no Rio de Janeiro, então ele vai ter essas 3 figuras, né, uma sentada, outra com a cesta na cabeça, bem o tipo de imagem que circulava. E eu achei bem interessante essa gravura, que a Ana Lúcia para um pouquinho mais para comentar. Ela, que é uma loja, né, no Pará, nesse estilo, o desenho feito pelo François Biard, mas a gravura feita pelo Charles Morin. Isso também é importante da gente pontuar aqui. Existia um tipo de profissional que eram os gravadores, essa gravura de reprodução. Então, o gravador funcionando aqui como esse profissional que vai difundir o trabalho de artistas. Então, o artista faz um desenho, faz uma aquarela, e aí o gravador vai fazer a gravura daquilo ali, porque aí vai poder reproduzir em quantidade. E eles se especializavam nisso. Então, aqui já não é aquele Ryu, é esse Charles Morin que vai fazer essa gravura. A Ana Lúcia vai comparar com essa aquarela aqui do Debré, o Tique de Carne Seca, de 1825. Então, essa é anterior. Né? Essa aqui estava na Viagem Pitoresca do Debré, que vai ser publicada na década de 30, e o Biard vai publicar na década de 60. Aí eu gostaria que vocês próprios, né, falassem um pouquinho, comparando essas duas imagens, que tipo de semelhança ou diferença a gente pode observar. Acho que a primeira coisa que eu reparei nas duas imagens de semelhança foi a postura dos homens retratados, que os dois estão cabisbaixos, né? Estão sentados na mesma postura. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim. E assim, acho que a diferença é que a imagem da esquerda parece ser mais chapada, né? A da boutique de carne seca é mais ampla, é como se você conseguisse ver a parte de dentro da loja, né? Entendi a Tem perspectiva, uma né? profundidade maior. Ô, Luísa, eu acho que tem razão. Você, assim, esses dois personagens, eles estão meio que até a localização deles, né? No canto inferior esquerdo, direito da gravura. Mas, apesar deles terem na composição eles se assemelham, na atitude deles, você percebe uma diferença? Deixa eu ver. Parece que o da esquerda tá, tipo, fazendo. É que eu não consigo enxergar direito. Parece que ele É tá isso. fazendo alguma coisa e o outro tá só parado, tipo, pensando, não sei. Ele tá É isso aí. só contemplativo. Ó, esse aqui, ele está fazendo um sapato. Ah, sim. E o outro não, o outro está lá só descansando.
Agora eu também estava reparando nessa questão da pele, né? Esse aqui é o negro e o outro é o branco. É. Professora, no Fala. texto chega a falar que o da boutique de carne seca, ele é um português até, se não me engano. Isso, E, se eu tipo, não me ele tá engano, é isso mesmo. dormindo. Ele tá literalmente dormindo, enquanto o outro está É. trabalhando. Acho que essa é a diferença mais gritante que eu reparei. E também fala muito da organização, né? Tipo, quanto que a imagem da esquerda é meio caótica, tem uma variedade de coisas, enquanto a outra é uma lojinha organizadinha. Não sei se teria algum paralelo entre o personagem, tipo, a pessoa que está retratada, e o lugar que ele está, querendo insinuar alguma coisa, Mas então, o que eu acho interessante nessas duas é porque, assim, você falou lojinha, é porque na real não tem como ver tipo, o quão profunda é a loja, né? Tipo, a primeira já é mais chapada, em questão de retratar e pôr todas as coisas que aparentemente a loja vende do lado de fora. Mas isso não interfere, isso não interfere no Talvez a loja não quanto tivesse tem ali. espaço, né? Talvez nem tivesse espaço dentro da loja, né? A loja, na verdade, Sim. ela tá do lado de fora. Sim, o que eu acho interessante é a possibilidade dimensional de cada uma delas, em que uma é, sei lá, bidimensional, até porque é chapada, e a outra já é meio uma coisa meio tria. Tanto que mostra um fundo e todas as coisas no fundo. Sabe? Não sei Eu se não sei se eu diria que ela é chapada ou tá tudo no primeiro plano. Porque, assim, ela traz tudo para o primeiro plano, é verdade. E a outra, a gente vê o fundo da loja ali com os produtos todos organizados. Agora, e alguém falou ali também que a primeira parece mais realista, né? Entendo isso, essa bagunça, essa confusão, e que o François, o Biar, ele vai comentar, né, que tem os micos, papagaio, instrumentos musicais, uma cartola. Aqui tem legumes misturado com sapato. Ele está fazendo sapato, tem de tudo. E ele comenta nas lojas no Brasil, né, que ele chama de boutiques, você pode encontrar os produtos mais diferentes possíveis no mesmo local. Isso parece uma coisa que talvez perdure em alguns momentos. A gente possa encontrar, né, mais no interior do Brasil, o comércio, em que você tem de tudo ali. De repente tem pouca variedade, assim, de poucas lojas, na verdade. E aí a lojinha que tem, ela tem que vender de tudo. Os produtos para casa, os comestíveis, e aqui no caso ele está fazendo sapato. Enquanto essa aqui realmente está tudo muito mais organizadinho. Eu acho que a gente vê muitas lojas assim, talvez, como a da esquerda. Ainda hoje. Deixa eu fechar aqui, deixa eu parar essa apresentação. Deixa eu ver se eu me lembro alguma outra parte desse livro da Ana Lúcia que seria importante de comentar com vocês. Eu estou me lembrando assim, que ela diz que a importância do ampliar é na forma, a originalidade que ela quer apontar como diferente nele, seria essa ironia, essa forma como ele apresenta, até na capa do livro, que mostra ele sendo atacado por um monte de insetos, né? Porque tem aquela vela ali, que essa vela está atraindo esses insetos todos, e aí ele sendo atacado pelos insetos. Como uma visão que eu não sei nem se seria tão romantizada. Eu acho que se explica por esse público, para quem que ele está querendo alcançar com essa história que ele está contando, com essas imagens que ele está trazendo. Que público é esse que ele quer alcançar? E para mim parece que é um público mais, a gente hoje em dia falaria de massa, né? Que foram em revistas de grande circulação, que era uma publicação que ele comenta que era Tour du Monde, A Volta do Mundo, que era uma publicação seriada, que a cada momento havia alguma viagem para algum local do mundo. E aí eu fiquei pensando nas experiências de cada um de nós com as viagens. Érica, talvez valha a pena fechar um pouco o seu microfone. Obrigada. Alguns de vocês já podem ter feito viagens para fora do Brasil,
Muitos podem não ter feito, mas certamente a maioria já fez viagens dentro do Brasil, de uma região para outra. E vocês já devem ter vivenciado isso, como que a cada vez que a gente sai do nosso lugar, às vezes até sair do nosso bairro e ir para um outro local, dentro da nossa própria cidade, como que isso estimula a gente, né, a novas descobertas e como a gente está sempre tentando comparar com coisas que a gente conhece, perceber o que é diferente. Então, qualquer viagem, me parece, ela sempre vai ter um caráter de instrutivo. Assim, você está aprendendo coisas novas, você saiu do seu local e está indo para outro. Então, esses europeus, quando eles vêm, né, ao novo mundo, têm essa curiosidade, eles querem aprender, eles têm primeiro por um lado, eles têm uma abertura de querer conhecer coisas diferentes, eles estão ali com essa curiosidade. Por outro lado, quando a gente viaja, a gente também leva a nossa cabeça, a gente leva com a gente tudo que a gente já conhece. E a gente tem uma tendência a comparar aquilo com o que a gente já conhece e ter algum tipo de julgamento. Achar isso aqui é muito mais legal do que de onde eu vim. Ou, nossa, de onde eu vim é muito melhor. Certos aspectos. Eu não sei se vocês concordam com isso. Se vocês gostariam de fazer algum comentário a partir de experiências pessoais. Não? Ninguém quer falar nada? Eu vou falar um pouquinho então da minha experiência. Como eu já comentei com vocês que eu estudei na França, né? Meu doutorado foi lá. E antes de sair do Brasil, tinha várias coisas que eu achava que era tudo natural. É assim, as coisas são assim, as pessoas são assim. Aí quando eu fui para lá e as pessoas se comportavam de uma forma totalmente diferente, foi como se eu descobrisse o Brasil. Tipo assim, começasse a descobrir, nossa, então, na verdade, aquilo que eu pensava que era natural, entre aspas, aquilo é uma forma de sociabilizar do meu lugar, do Rio de Janeiro. E aqui as regras são outras. Porque, tipo assim, existem várias regras que não estão escritas, que são a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas lidam umas com as outras. Até mesmo a forma de dar aula, ou de estar numa aula. Aqui no Brasil e na França são diferentes. Ou pelo menos eram naquela época em que eu fui, que aí já tem bastante tempo, foi nos anos de 1990. Então, eu estava acostumada com os meus professores aqui no Brasil de estar sempre pedindo essa participação, né, da turma, querendo criar um diálogo, tinha muito espaço para pergunta, os professores queriam deixar a gente à vontade para fazer as perguntas. E, quando eu cheguei na França, os meus professores eles davam conferências. Se não tinha essa coisa de buscar a participação da turma. E eu me lembro que uma vez teve um professor americano dos Estados Unidos que veio dar uma aula e eu achei ele muito parecido com os professores daqui do Brasil, porque ele fazia isso, ele queria a participação da turma. Então, você vê assim, em cada momento, em cada local, tem um tipo de... Não é se todo mundo é professor, toda aula é aula. Não, em cada local aquilo se cria de uma forma diferente. E a outra coisa que eu percebi é que aqui, eu não sei se isso vai se perder ou se isso está se perdendo, mas eu acho que ainda não. A gente tem uma vontade de se comunicar. Você está na rua, você está no ponto de ônibus, alguém já começa a conversar com você, puxa um assunto, não te conhece, mas está conversando. E dali já, né, você tem essa coisa de querer falar, você tem essa... E lá na França, eu não podia fazer isso, não. Era super mal visto. A primeira, eu vou contar para vocês só um episódio. Eu saí daqui e já tinha uma professora que ia ser minha orientadora. Você tinha que fazer isso. Tinha uma bolsa da CAPES, para você ter essa bolsa, você tinha que já ter a carta da pessoa que vai te orientar, dizendo que aceita aquela pessoa. Então tá, aí eu cheguei lá, marcou o dia para eu conversar com a minha professora.
E aí tinha uma salinha de espera e ela estava na sala lá atendendo algum aluno. E na sala de espera estava eu e um rapaz lá, que era orientado dela. Aí o que eu fiz? Eu perguntei para ele: ah, como é que é a madame fulana? Ela é uma pessoa legal? Ela é uma pessoa difícil? Como é que ela é? Aí ele falou para mim assim: espera que você vai ver. Aí foi um banho de água fria, assim, aonde eu vim parar. Porque aqui os estudantes trocam figurinha, né? Como é que é professor tal? Professor tal é legal, professor tal é chato, professor tal é exigente. Eu agi como uma brasileira. Ele levou um choque. Eu não podia estar perguntando aquilo para ele. E aí tipo assim, levei um susto, mas pensei assim, tá bom, então não posso fazer isso aqui. E aí, entendeu? Então, assim, são vários. Acabei, claro, depois fazendo amizades e tal, mas levou tempo. São formas de ser diferentes. E talvez, assim, eu não sei, comecei a me perder aqui nessa conversa, mas porque eu acho que tem a ver, né, com essa história desses artistas que vinham para o Brasil, que queriam conhecer outros lugares. Porque, assim, de repente, a minha imagem que eu fiz do rapaz francês, ela estava baseada na minha experiência como brasileira. Mas, de repente, eu fosse uma alemã, entendeu? Eu não ia achar nada demais. Então, assim, claro, sempre a visão que você tem de um outro, ela está partindo da sua. E depois você tem que, de alguma forma, também se deixar um pouco de lado as suas expectativas para você descobrir, enfim, coisas interessantes que tem no outro, né? As coisas boas que tem no outro. Porque é claro que também eu descobri várias coisas que eu achei que depois na França eram interessantes. E que aqui a gente poderia talvez fazer coisas diferentes, porque eu vi coisas diferentes lá. Eu acho que é muito importante isso, da gente estar aberto de que as coisas podem ser diferentes umas das outras. As diferenças são importantes, eu acho. Enfim. Não sei, alguém quer falar alguma coisa ou não? Não? Acho que eu voei muito? Não, a professora foi justa. Então tá bom. Bom, eu vou parar agora aqui de gravar e aí a gente vai conversar um pouco sobre as coisas de avaliação, tá bom? Então, só vou parar aqui.